Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre gestão e comunicação para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. De fato, assim, paixão é paixão, né? Tem duas maneiras de uma pessoa ser bem-sucedida na vida, do jeito que eu acredito. Primeiro, ou ela faz aquilo que gosta ou aprende a gostar daquilo que faz. E me parece que eu juntei as duas situações nesse mesmo contexto, porque eu adoro fazer o que eu faço e a cada vez que eu mais faço, mais eu gosto. Porque servir as pessoas, eu penso que está por trás de todos nós que estamos fazendo o trabalho de servir as pessoas, a partir do que eu faço é ajudar as pessoas a serem melhores pessoas, melhores seres humanos, a partir da comunicação. E então, já há 39 anos, temos a nossa escola, que fica aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, onde estamos agora, num calor danado, né, perto de 32 graus. E daqui nós tivemos a oportunidade, sim, como você falou, de treinar, de ajudar mais de 120 mil pessoas que passaram pelos nossos treinamentos, não só em turmas abertas, mas principalmente nas organizações que têm nos contratado ao longo do tempo para fazermos os trabalhos lá com os seus gestores, seus diretores, pessoal de vendas, atendimento, de pessoas que, de uma maneira ou de outra, precisavam e precisam desse aprimoramento. Em cursos, em mentorias e certamente em workshops de muitas formas diferentes. E, obviamente, assim, né, nos contratados tantas e tantas outras vezes de acordo com as suas necessidades. E assim tem sido feito o nosso trabalho. Claro, também nós fomos aprendendo de acordo com as necessidades dos próprios clientes. E aí fomos também criando novas vertentes de trabalho em função dessas necessidades apontadas pelos clientes, relacionadas, por exemplo, à liderança, a vendas, a negociações, a outras situações das quais as pessoas precisam desenvolver essa habilidade. Hoje estou mais focado em mentorias. Hoje mesmo de manhã estava fazendo um trabalho com o diretor aqui da BP Bung, por exemplo. Temos aqui pessoas que são gestores, CEOs de organizações ou políticos, pessoas que buscam esse aprimoramento em função das novas necessidades e os novos desafios. Rádio, televisão, jornais, revistas, etc. Então, pessoas que precisam desse refinamento em função dessas novas circunstâncias. Então, tem sido realmente uma história assim, muito rica em possibilidades e de grandes aprendizados, porque eu penso que a pessoa que mais aprende somos nós que nos propomos a ensinar. Somos obrigados a vasculhar, a buscar, estamos sempre preparados de acordo com as tendências de mercado, de acordo com as necessidades das pessoas. Professor Passadori, eu estava aqui tentando colocar essas 120 mil pessoas que passaram seus treinamentos. Isso dá um Maracanã dos bons tempos lotado, super lotado, né? Eu acho que hoje nem vai 120 mil pessoas vai no Maracanã, nem o Maracanã vai 120, que loucura. Mas falar em comunicação além de prazeroso para quem gosta, né? É necessário, como eu falei no começo da nossa live, e eu gostaria de começar hoje com a nossa Priscila Freitas de São Paulo. Você também está falando de São Paulo, né, professor? A Priscila Freitas, enquanto a gente aguarda aqui, enquanto eu estou colocando na sala aqui a nossa mineirinha que está com problema de conexão. Vai lá, Pri. Professor, a questão da comunicação, a gente sabe que o ser humano, se não se comunicar, ele não tem como expressar aquilo que ele está pensando, sentindo. Comunicação é um meio para isso acontecer. Quando dentro de uma organização as pessoas elas têm a dificuldade ou elas fazem uma comunicação errada. Exemplificando. Estou numa reunião onde as pessoas buscam e esperam algo de você. Esse algo de você é elevado, mas a comunicação. Então, a pessoa vem numa reunião de gestor, uma reunião de diretoria, enfim, uma reunião que pode ser em qualquer âmbito, em qualquer profissão. E daí existe uma comunicação truncada. Então, no primeiro momento, você entende algo, anota, faz aquilo e leva para a pessoa algo já executado. Quando a pessoa volta e fala para você, não, isso não aconteceu, não era isso que eu queria. Como
administrar e como melhorar essa comunicação entre aquilo que eu penso, aquilo que eu verbalizo e aquilo que eu espero da outra pessoa. Curioso, Priscila, que a sua pergunta, ela abre assim, um leque de 1000 possibilidades e é muito profunda, muito inteligente, esperta, astuta, adequada para esse contexto, a sua pergunta. Por uma razão simples. A comunicação é aquilo que chega do outro lado, não é aquilo que eu falo, não é aquilo que eu estou imaginando que eu estou falando. A comunicação é aquilo que é decodificado, percebido, reconhecido, valorizado e sentido pela outra pessoa. Mesmo porque muitos problemas no mundo acontecem justamente porque a pessoa diz uma coisa, a outra pessoa entendeu outra. E o curioso é que, assim, há várias linguagens numa única comunicação. Se você escuta, eu estou te ouvindo falar agora, por exemplo, Priscila. Estou observando não só a sua voz, seu tom de voz, a maneira como você expressa as suas emoções, os seus gestos que podem não estar congruentes com aquilo que você está falando, as palavras que eu posso não compreender de acordo com a sua preocupação em relação ao meu vocabulário, a sua maneira de falar, se é gentil, se é agradável, está num tom agressivo. Então, tudo isso pode ser decodificado, entendido pela pessoa que está do outro lado do fio, no caso, do outro lado da imagem, da tela, né? Você está em São Paulo, mas o Brito está lá no sul. E assim, quanta coisa há nesse processo. Poxa vida, você fala com o sotaque. E outra, quando nós existimos pela nossa comunicação corporal, nós mostramos a nossa origem. Por exemplo, as minha barbinha aqui, meio branca, a pessoa já tem uma ideia da minha idade, né? Sou de sexo masculino, tenho lá meus perto de 60 anos, um pouquinho mais. Então, assim, uma pessoa que já tem, pela própria fala que eu disse agora há pouco, bastante experiência nesse contexto. Sou uma pessoa apaixonada pela vida, pela comunicação. Então, claro, eu estou sendo percebido de acordo com as minhas características e também a percepção, interpretação, decodificação da outra pessoa. Tem gente que fala assim, nossa, esse cara aí já é um velho, então o jovem talvez já tenha uma certa resistência. Será que eu vou falar a linguagem do jovem? Será que eu não estou usando o termo adequado? Ou talvez eu use aqui alguns termos em inglês e a pessoa pode falar, nossa, que pessoa snob, né? Que pessoa prepotente, falando o inglês como se quer mostrar uma certa cultura e um certo conhecimento. Percebe? Então, parece mais simples o processo. Mas porque todos nós nos comunicamos. Todos nós temos uma maneira de expressar as nossas ideias, de expressar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Agora, será que de fato a outra pessoa entende exatamente aquilo que eu quero dizer? Há uma pergunta muito simples, que nem sempre a gente pode fazer, nem sempre dá para fazer. Mas seria a pergunta talvez ideal, para termos a certeza absoluta de que a outra pessoa entendeu exatamente aquilo que nós gostaríamos de saber. Se eu perguntar, por exemplo, assim, você entendeu o que eu disse? Se a pessoa disser sim ou não, será que eu tenho certeza de fato que ela entendeu? Não. Porque ela entendeu de acordo com o mapa dela, de acordo com o mundo dela, de acordo com o referencial, de acordo com seus valores, suas crenças, seus conceitos e preconceitos. A pergunta ideal seria assim, o que você entendeu do que eu disse? Eu entendi que você está bravo comigo, eu entendi que você está irritado, eu entendi que você não vai com a minha cara. Puxa, se passou isso na sua visão, na sua percepção, me desculpe. Eu estou com um problema lá em casa, alguma questão que está me incomodando, e de repente passou um pouco dessa irritação na minha voz. Lamento ter passado isso também. Então vamos, por favor, falar de novo. Eu tiro tudo isso que você entendeu. Eu quis dizer assim, simplesmente que você fez um trabalho muito legal e que eu gostaria que você se preocupasse com um pequeno detalhe que você nos preocupou dessa vez, porque senão da outra vez nós podemos ter algum problema, porque o cliente não entendeu direito. Tudo bem agora? Então, por favor, entendi que você não está bravo comigo, que foi isso que eu agora entendi, está claro. Percebe? O mundo seria melhor se nós tivéssemos esse poder, de fato, de sermos compreendidos na profundidade daquilo que nós, de fato, estamos querendo transmitir. Infelizmente, não é assim que acontece. Certo? Tem Bom, professor. Ficou escura aqui para minha tela. Então, aproveitando, tem mais um comentário que posso fazer adicional em relação a isso, né? Que é assim, pode adicionar. porque nós temos várias formas de uma linguagem só. Quando eu falei agora há pouco, nós temos muitas linguagens de uma só. Tem a linguagem, por exemplo, da nossa voz, tem a linguagem, por exemplo, dos nossos gestos, tem a linguagem do nosso olhar, tem a linguagem da nossa expressão facial, tem a linguagem da nossa aparência, a maneira como eu me apresento para o mundo, asseio corporal, etc., a maneira como eu me arrumo, se eu uso algum adorno pessoal, se eu sou um tipo mais moderno, mais tradicional. Então, de qualquer maneira, nós sempre somos interpretados, decodificados pelas outras pessoas, além daquilo que está sendo dito pelas palavras, pelas ideias, pelo conjunto e pelas emoções que vazam a partir da voz. Então, vejo quantos elementos há que são percebidos numa simples comunicação.
a linguagem do corpo, também a parte intelectual. Se em função daquilo que eu falo, eu sou uma pessoa que mostra um certo nível de intelectualidade, se sou uma pessoa culta, se sou uma pessoa espiritualizada, que tem lá assim, uma visão um pouco mais preocupada em relação eu já falei agora há pouco, o nosso trabalho é de servir as pessoas, e grandes são as pessoas que prestam serviço às pessoas. Então, já demonstrei um pouquinho minha preocupação em servir, em estarmos juntos nessa jornada, em fazer alguma coisa em prol do bem comum. Olha, já tem uma informação que as pessoas falam, pô, que legal, nossa, que pessoa que tem essa visão de mundo. Já falei assim, sou apaixonado por comunicação, então já dei algumas informações aqui que vão... Poxa, uma pessoa apaixonada, então no mínimo uma pessoa que estuda, que se prepara, mostra um monte de livros atrás, mas não é o livro, não é a maneira que as pessoas vão me ouvir e perceber se aquilo que eu estou falando tem ou não congruência, né? Que esse talvez seja o grande desafio de nós seres humanos, sermos congruentes naquilo que falamos em relação àquilo que mostramos na prática. Tem sentido para você? Total. Total. A nossa mineirinha está nos acompanhando, mas não está conseguindo a conexão, né? Está tentando aqui, daqui a um pouquinho ela chega. Tomara. Professor Passadori, olha só que assunto sensacional. Nós vivemos hoje novos canais de comunicação. Isso, logicamente, fez incrementar a nossa comunicação verbal, né? Até pouco tempo atrás, a nossa comunicação era através de cartas, depois, tecnologicamente melhorando, telefone, que era só a voz, depois por e-mail, por escrita, e hoje nós temos uma comunicação de canais total, onde a comunicação verbal e não verbal, né, fica à nossa disposição aí para conversarmos com quem a gente quer, no lugar onde estiver, e, logicamente, a gente nota que algumas pessoas com um pouquinho mais avançada, a idade mais avançada, têm alguma dificuldade. Aparentemente, parece que os jovens têm mais facilidade nesse tipo de uso desses meios. Como é que o senhor está analisando tudo isso, professor? Esses novos meios, novos canais chegando à comunicação verbal e o uso dessas pelos mais avançados e pelos jovens. A tecnologia chegou para ficar e, obviamente, quanto mais bem preparados estivermos em relação à utilização, mais nós conseguiremos economizar tempo, sermos mais efetivos naquilo que estamos pretendendo fazer. De qualquer maneira, é como uma ferramenta, lá pensando no campo, tem enxada, pá, tem na marcenaria, tem o martelo, tem o serrote, tem lá a plaina, tem lá assim, as ferramentas diversas, né? Então, são novas ferramentas e ferramentas mais atualizadas que nós usamos. Antes tínhamos aqueles carros antigos, aliás, tínhamos carro de boi, depois carroça, depois agora temos carros que são quase supersônicos, né? Então, é a evolução da tecnologia que serve às pessoas, e não o contrário. E quanto mais nós estivermos alinhados à tecnologia, mais tendemos a sermos mais assim, efetivos naquilo que fazemos. Penso assim. Então, não é a questão de termos uma tecnologia, estamos muito focados agora na mídia digital, que nós não podemos aprender e utilizar os recursos que estão à nossa disposição hoje. É tendência natural que os jovens, em função de já terem nascido na era digital, já nasceram lá com o computador do lado. Tinha mamadeira e ficava passando o dedinho lá na tela para distrair, né? Enquanto o nosso tempo, assim, a gente ficava mais fascinado com a teta da mãe, né? Com o seio da mãe para a gente se amamentar. Hoje, talvez a molecada tenha lá um celularzinho, alguma coisa para trazer as cores para se divertir, enquanto ele mama. É curioso, né? Porque, apesar dos jovens terem mais facilidade, mais e mais as pessoas mais adultas, mais assim, experiência de vida, também estão voltando e buscando aprendizado em relação à tecnologia, até para se manterem empregáveis, até para manterem a sua empregabilidade. De qualquer maneira, sim, os jovens tendem a ter mais facilidade nesse tipo de situação. Só que, como consequência, eu tenho feito um movimento, um estudo, tanto que estamos desenvolvendo um trabalho focado para jovens de ensino médio, para entrarmos nas escolas, para que nós possamos oferecer às escolas toda uma formação em relação à comunicação. Porque os jovens cada vez mais estão cada vez menos preparados para falar com comunicação em relação a reuniões, processos seletivos, apresentações de trabalhos, fazer apresentações. Então, ficam pessoas assim, digitalmente muito bem preparadas, são ágeis no teclado, tem toda uma facilidade, joguinhos eletrônicos, tudo bem, é uma linguagem. Mas a linguagem que prevalece em todas as circunstâncias é de relacionamento, é de contato, de aproximação. E você conversa com as pessoas. É claro que há muito mais pessoas conversando lá e namorando até pela internet, mas
nada substitui a relação humana, o olhar, a expressão facial, as sensações que nós temos na relação com as outras pessoas. Fazemos reuniões, muitas delas virtuais, mas do outro lado tem uma pessoa falando, tem uma pessoa se expressando, tem uma pessoa gesticulando. Nós fazemos reuniões, contatos de vendas, negociações, lideranças, palestras, aulas, exposições, discursos, tudo flui a partir da comunicação, principalmente verbal. Negociações, vendas, contatos, enfim, liderança ou até atendimento a clientes são feitos pelo relacionamento humano. É claro que a tecnologia ajuda, mas não substitui a essência que é o ser humano. O ser humano usa a ferramenta, a tecnologia, para enfim, conseguir melhores resultados, mas nada substitui ao nosso lado humano de ser. É assim que acredito e penso. E nada vai substituir, por maior que seja a evolução da tecnologia. Talvez tenhamos com o tempo, aí, quem sabe, algum insight, algum chip que nos coloque na cabeça, para termos todo um processo hipnótico, ou talvez até como é que é aqui, de transmissão de pensamento. Então, a gente vai se comunicar por telepatia, né? Eu só penso, não precisa nem dar o sinal, já até o próprio pensamento, não precisa nem sinalizar com o corpo, porque a comunicação talvez seja telepática. Pode ser que a gente chegue nesse nível de evolução, se é que isso é evolução, né? Mas eu penso que é gostoso pegar na mão, sentir, beijar a namorada, sentir o carinho, o afeto, o afago, ouvir a voz da pessoa, a emoção que carrega na voz. Eu penso que nada vai substituir a emoção e o efeito impacto que isso gera. Tanto que o tema do nosso encontro de hoje foi comunicação em estado de arte. Porque entendo que a comunicação, no sentido mais profundo, ela provoca tantas emoções, ou quase as emoções muito parecidas com a expressão artística. Tendo em vista que falar em público, comunicação, é um dos principais, se não o principal problema das organizações. As empresas não sobem, não crescem por problemas de nichos, problemas de jogos de poder, problemas de manutenção, problemas de relacionamento, problemas de simpatia, antipatia, apatia, ou seja, de não aceitação das outras pessoas, problemas de não gostei, que pessoa arrogante. Às vezes a pessoa não é arrogante, ela tem um jeito de ser, que aprendeu sempre assim. Ela é uma pessoa bondosa, mas a pessoa acha que ela é arrogante, ou pessoas que são muito passivas, são boazinhas demais, excessivamente, muito protegidas na vida. Então carregam certos vícios que são não percebidos, já criando preconceito nas outras pessoas. Então quantas pessoas nos ensinaram isso? Então que eu comecei a pesquisar. As nossas escolas, o que elas preparam? Literatura, português, gramática, etc. Mas muitas escolas fazem teatro, ajudam na criança, mas não tem nada específico focado para a comunicação verbal. Tem redação no português, para a pessoa organizar as ideias, para passar no Enem, para ter uma boa nota lá no processo aí de vestibular. Mas, para enfrentar a timidez, aquela tremedeira, aquela gagueira, aquela sudorese, aquela dor de barriga, aquela vontade de sair correndo, às vezes não dá tempo. Ou seja, então, problemas sérios. Como é que eu lido com o autocontrole, com a necessidade de saber que eu não posso depender tanto das outras pessoas para poder me mostrar com tranquilidade, com segurança, diante das situações diversas? E na hora que eu aprendo a lidar com isso, na hora que eu aprendo a organizar as minhas ideias, na hora que eu aprendo a trabalhar melhor a minha voz, aprimorar a minha dicção, a pronúncia clara, correta de todos os sons, de todas as sílabas, de todas as palavras, na hora que eu consigo expressar as emoções na minha fala, eu consigo aumentar o meu poder de influenciar, de persuadir, de convencer, de estimular, de seduzir, enfim, qualquer que seja o estímulo que eu vou gerar nas pessoas. Aí, voltando ao que você falou com muita propriedade, a comunicação é a base de tudo. Aliás, Priscila falou isso no começo. Sem a comunicação, nós não existimos. E a comunicação não é só para o aprendizado. A comunicação tem a ver com a nossa existência. Nós existimos por causa da nossa comunicação. Todo o processo de civilização, ao longo dos séculos e milênios da humanidade, eles aconteceram justamente em função de trocas de informações, de aprendizados, que eram retratados antigamente em pinturas rupestres, depois em termos de gestos, depois surgiu a linguagem, depois foi compartilhado de geração em geração até os nossos dias, e agora, com o advento de chat GPT e outras linhas também no processo sempre evolutivo. Mas por trás está a comunicação e o entendimento humano. Se você mostra quem você é, o que você fala, você é conhecido, percebido pela pessoa que você é, e você só mostra a partir da sua habilidade de comunicação. Muito bom, professor. Que é focado, agora sim, preparado para jovens de ensino médio. Então, a ideia é vendermos, oferecermos para as escolas, que vão, obviamente, adquirir a nossa metodologia, que desenvolvemos através de uma metodologia própria. A escola vai adquirir
os pais vão automaticamente pagar um valor irrisório, um valor pequeno, não é um valor alto, mas lá o pai vai pagar por ano, talvez 300, 500, 600 reais por ano para o aluno ter todo um trabalho devidamente preparado, categorizado, especializado. Espero que tenha gostado, ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá! Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.